Bom, vamos lá. A gente vai começar agora com o conteúdo referente à estrutura e metabolismo de lipídios. Essa primeira videoaula é a respeito das estruturas. A gente vai falar um pouco, mostrar para vocês como é que é o composto, a, a fórmula química dos lipídios de uma forma geral. A gente já sabe um pouco que eles não se misturam com água, mas a gente precisa saber quais as características dele e distribuição desses lipídios no nosso organismo. Depois da videoaula 2 a gente entra no metabolismo em si. Então essa videoaula de agora é um pouco mais curta, a gente vai falar rapidamente sobre as estruturas que classificam e que caracterizam os lipídios de uma forma geral. Bom, dentre os lipídios a gente vai ver que existem algumas classes diferentes, algumas moléculas que são consideradas lipídios, mas nem todas têm as mesmas funções. Às vezes a gente costuma generalizar que lipídios é importante no nosso organismo como reserva energética, mas nem sempre é assim. Em termos energéticos, as principais moléculas produtoras que o nosso organismo armazena, produz ou a gente consome na dieta como produtor de energia são os ácidos graxos. O que são os ácidos graxos? São moléculas lineares de carbono e hidrogênio, às vezes saturadas, às vezes elas têm uma dupla ligação. Essa dupla ligação, como na maior parte das vezes está na conformação cis, ela dá essa dobra na cadeia aqui. E são moléculas longas de 12, 14, 16, 18, 20, 22 carbonos, onde a extremidade dela, o último carbono, é o carbono que a gente chama de carbono carboxila, do ácido carboxila. Então, ácido graxo, o nome ácido graxo nada mais é do que esse ácido carboxílico aqui, ligado a uma molécula, fazendo parte de uma molécula de vários carbonos. Cada vértice dessa escadinha aqui é um CH2. Então CH2, 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 até no final que a gente tem o grupamento metil que termina a cadeia, que é o CH3. Então isso aqui dá a ideia pra gente do que a gente vai ver a hora que a gente falar de ácidos graxos. Ácidos graxos é a principal forma de lipídio. Por que isso aqui costuma ter a característica de ser apolar, de não misturar com a água? Porque aqui, de acordo com aquela primeira aula que a gente fez, de fundamentos de química, aqui a gente só tem carbono e hidrogênio. Então a gente não tem nada polar aqui no meio, não tem oxigênio, só tem aqui nessa parte uma pequena parte da molécula que tem dois átomos que são polares, que são eletronegativos, que são os dois oxigênios. O resto é tudo carbono e hidrogênio. Então, quando a gente tem muito carbono e hidrogênio assim, a gente tem essa molécula classificada como apolar, como hidrofóbica. E o que vem é a característica principal dos lipídios, que é não se misturar com a água, certo? Bom, é, quando a gente coloca uma molécula de ácido graxo junto à água, o que acontece? As moléculas de água, por serem polares, elas fazem pontes de hidrogênio entre elas. A hora que a gente coloca uma molécula estranha aqui que não quer fazer ligação com as moléculas de água, vai acabar organizando as moléculas ao redor dessa cadeia hidrofóbica, e isso altera tanto a entropia quanto o número de ligações. Por exemplo, esse oxigênio aqui não está ligado. Esses hidrogênios não estão ligados. O que estava todo mundo ligado aqui, quando era só água, aqui passa a ter uma redução do número de ligações de pontos de hidrogênio. E isso desestabiliza um pouquinho. Então é comum a gente ver que quando a gente coloca uma gota de óleo na água, ela não se difunde, ela não se mistura. Se a gente colocar outra gota, o que vai acontecer é essas duas gotas tenderem, vão ter uma tendência a se unir e ficar separada, meio que separada. A gente visualiza ela direitinho, ela não tem a difusão
para aquelas moléculas que estão compreendidas ali dentro, que fazem parte dessas estruturas assim, se misturarem com a água. Não tem essa mistura. Forma o que o pessoal da química fala de misturas heterogêneas. A gente consegue ver as fases. Então a parte oleosa não se mistura com a parte aquosa. Bom, aquelas gotas ali nada mais é do que uma forma que tem dos lipídios se organizarem, minimizando essa superfície que vai estar atrapalhando a água. Então, de uma forma geral, quando a gente coloca gotas, elas tendem a se juntar para minimizar, diminuir essa superfície. E isso vai se organizando em fórmulas maiores, certo? E a gente tem duas estruturas principais para a organização desses lipídios em estrutura aquosa. Uma é as micelas. Micela nada mais é do que uma esfera onde a parte externa tem um pouco de contato com a água. Por exemplo, se a gente colocar esse ácido graxo, a cabeça, onde tem aqueles oxigênios, pode interagir com a água. Ali é polar. O resto da molécula é apolar. Então, quando a gente forma essa bolinha aqui, a gente está expondo na parte branca aqui, que é a água, a parte polar da molécula, e na parte interna está escondendo da água toda a cadeia carbônica que não quer contato com a água. Uma outra forma da gente apresentar uma outra estrutura é a bicamada lipídica. Então a gente tem que pensar que a bicamada só tem aquela estrutura de ter como se fosse uma linha assim, e aqui inverte aqui embaixo, porque faz quase que a mesma coisa disso aqui, ó. A parte superficial da bicamada lipídica, tanto externa quanto internamente, tem as cabeças hidrofílicas, que está em contato com a água, mas ali dentro ela esconde os lipídios, a parte hidrofóbica dos lipídios. Então são duas formas da gente que a gente expressa duas formações estáveis para a mistura desses lipídios na água em meio aquoso. Uma é as micelas, a forma micelar, e outra é as membranas. Membrana plasmática é um exemplo disso. E por que a gente foca nisso aí? Porque os lipídios, de uma forma geral, eles vão, assim que entram no nosso organismo, ou ele vai estar no sangue, que é os líquidos extracelulares, ou ele vai estar dentro da célula, e ali é basicamente água. A gente tem que pensar como esses lipídios vão se comportar nesses líquidos, certo? Bom, aqui para vocês terem uma ideia, o nosso organismo ele se aprimorou, ele tem células especializadas no armazenamento desses lipídios. Por que precisa de células especializadas, os adipócitos? Porque é uma molécula que não se mistura com o que está ali. Então, a maior parte das vezes, quanto mais você acumula gordura, mais essa gordura vai tender a se juntar uma com a outra e formar o que a gente chama de vacúolos lipídicos, certo? A vacúolos às vezes dá a impressão de ser uma coisa vazia, mas aqui é cheio de é uma parte da célula onde a gente não consegue corar e está cheio de lipídios. Aqui também, ó. A gente tem vários vacúolos lipídicos aqui, que são regiões onde a célula está armazenando os lipídios, certo? Então, de uma forma geral, os adipócitos são especializados nisso. Por que tem que ser especializados nisso? Porque todas aquelas reações que a gente falou, principalmente metabolismo de carboidratos, que a glicose entra na célula e ela é degradada no citoplasma, aquelas enzimas elas estão em meio aquoso, elas não estão em meio lipídico. Então, quando a gente pensar que a gente vai tirar um pouco dos lipídios que estão armazenados, a gente tem que pensar que isso aqui vai ser comido da periferia para o centro. Então esses lipídios têm que sair daqui e entrar na solução no citoplasma para eles serem quebrados. Senão a gente não consegue utilizar eles como fonte de energia. Bom, a maior parte dos ácidos graxos, eles têm, como eu falei, eles têm, os que a gente usa de uma forma geral, o que a gente armazena, eles têm cadeia de número par de carbonos.
Eles podem ser saturados, ou seja, só ter ligação simples entre os carbonos, ou eles podem ter insaturações. A presença de insaturações geralmente a gente representa na hora que a gente fala o nome, ou a gente simboliza os na, na composição, por exemplo, um ácido graxo de 16 carbonos e nenhuma insaturação é o ácido palmítico. O ácido esteárico tem 18 carbonos e nenhuma insaturação. O ácido oleico já tem 18 carbonos, uma insaturação no carbono 9. Então isso aqui informa para a gente muito a respeito da estrutura, varia. São vários tipos de ácidos graxos que variam. Mas uma coisa que a gente chama atenção aqui é que quando tem uma dupla ligação, essa dupla ligação meio que atrapalha a interação entre esse ácido graxo e esse, porque dá uma dobra na molécula. E isso faz com que, quando a gente tenha insaturações, os ácidos graxos poliinsaturados, eles são preferencialmente componentes de óleos. Os ácidos graxos saturados, esses que não têm dupla ligação, eles estão presentes em gordura sólida, certo? Então é muito comum, por exemplo, a gente ver gordura hidrogenada. O que é gordura hidrogenada? Possivelmente era um óleo que fizeram um processo de hidrogenação para quebrar essas duplas ligações e tentar transformar ele dessa estrutura curva, que é mais fluida, numa estrutura parecida com essa aqui, ó. E transformar, por exemplo, a gordura hidrogenada nada mais é do que um óleo transformado num pacote parecendo uma banha. É mais sólido do que o óleo. A margarina vegetal é desse jeito, ela é hidrogenada, certo? E nesse processo de hidrogenação, algumas dessas moléculas aqui, ó, que estão na conformação cis, invertem e se transformam na gordura trans, que é um processo ruim. Essas gorduras trans nada mais é do que gorduras parecidas com as saturadas que acabam sendo um pouco ruins para o nosso organismo em termos de saúde, certo? Elas tendem a se depositar mais e a predisposição a ter problema de aterosclerose, infarto, é maior quando se consome, aumenta o consumo de gorduras trans. Bom, o ácido graxo, gente, ele não é armazenado no nosso organismo dessa forma. Ele é organizado numa molécula que a gente chama de triacilglicerol. São três ácidos graxos unidos por uma molécula que é um triálcool, que é o glicerol. Então isso aqui é a base que vai ligar aqui nesse carbono, nesse hidroxila, um ácido graxo, 2, 3. Às vezes a gente tem a molécula só com dois ácidos graxos, às vezes a gente tem só com um, então a gente tem o monoacilglicerol, o diacilglicerol e o triacilglicerol. Quando tem o triacilglicerol, essas hidroxilas, três hidroxilas do álcool estão esterificadas com ácido graxo, formando uma molécula que a gente chama de completamente neutra, que é a gordura de armazenamento. Quando a gente engorda porque o nosso organismo armazenou muito triacilglicerol. Da mesma forma que a gente armazena, quando a gente emagrece, é porque a gente quebra isso aqui. Então, quando a gente vai quebrar e vai emagrecer, a gente tem que pensar, olha, cada molécula que estava armazenada gera para a gente uma molécula de glicerol, isso aqui vai para o metabolismo de carboidratos e três ácidos graxos. A gente vai ver no metabolismo o que acontece, como é que a gente obtém energia a partir dessas moléculas de ácidos graxos aqui, certo? Mas o triglicérides ou triacilglicerol, que é o que todo mundo mede para saber se o sangue está gordo e tudo mais, nada mais é do que moléculas dessas, é as moléculas que o nosso organismo produz a partir principalmente de carboidratos e que armazena, que engorda, é o triacilglicerol. Bom, vocês estão vendo aqui que esse triacilglicerol são três ácidos graxos, mas tem um que está dobrado, né? Não tem uma composição específica para esses ácidos graxos que estão presentes ali. O principal é o palmitato, 16 carbonos, nenhuma insaturação. Então, talvez se vocês contarem isso aqui, vai dar 16 carbonos, ó. Talvez esse aqui seja, mas esse aqui tem uma dupla ligação, dá essa dobra. Então, a composição disso aqui dá uma ideia pra gente se
aquela fonte de gordura, de lipídio, é um óleo ou é um sólido. Então, tanto a composição, a presença de insaturações quanto o tamanho da molécula dá uma ideia para a gente a respeito disso aqui. Então, olha só, gorduras naturais a 25 graus, por exemplo, isso aqui é líquido, é o azeite de oliva. Azeite de oliva, vocês podem perceber aqui ó, que essa parte verde é tipo, corresponde quase a 80% das moléculas ali presentes, fazem parte de cadeias longas de 16 a 18 carbonos com insaturações. Tem dupla ligação e acaba sendo líquido. Bom, a manteiga, de uma forma geral, ela já diminui isso aí. Ó. Aumenta a quantidade de cadeias longas insaturadas. Mas aí também tem um pouco de cadeias curtas, de 14 de 4 a 14 carbonos saturados. Mas aqui é saturado e aqui é saturado. Bom, a gordura de bife, de porco, de carne, você já vê que aumenta a quantidade mais ainda em relação a. Isso aqui é a banha, na verdade, né? Aumenta mais ainda a quantidade de carbonos de ácidos graxos de cadeia longa, de 16 a 18 carbonos saturados. Bom, os ácidos graxos em si fazem parte da composição tanto do triacilglicerol quanto fazem parte da composição de lipídios de membrana. Por exemplo, fosfolipídios, esfingolipídios, certo? Aqueles fosfolipídios que fazem parte da composição. O que é a diferença? A diferença é que não tem só ácidos graxos. Quando a gente só tem ácidos graxos, isso é o triacilglicerol. Aí a gente armazena, isso aqui é energia. Os fosfolipídios de membrana, eles têm, como o próprio nome fala, um grupamento fosfato e outra molécula ali. Geralmente essas moléculas aqui são importantes ali para a composição do glicocálice e às vezes tem açúcares e tudo mais. Essa parte amarela é a parte lipídica que fica fazendo parte da membrana plasmática, que é a bicamada lipídica. Isso aqui geralmente tende a ser polar e aí fica exposto, fica em contato com os líquidos ou extra ou intracelular. E aqui, ó, vocês estão vendo que tem até açúcares aqui, ó, certo? Então esses grupos aqui variam. Existe esse pessoal que estuda só isso, só a presença desses tipos diferentes de fosfolipídios de acordo com os tecidos. Então, só para se ter uma ideia, a gente tem fosfatidiletonolamina, fosfatidilcolina, fosfatidilserina, fosfatidilglicerol, fosfatidilinositol. Isso aqui tem distribuição diferente nos diferentes tecidos. A gente tem esfingolipídios, onde a molécula aqui já não é um glicerol, é uma esfingosina, com a mesma coisa, mesma característica. Fazem parte da composição das membranas plasmáticas e tem distribuição diferente. Às vezes, por exemplo, o tecido cardíaco tem um tipo específico de fosfolipídio que não tem no tecido muscular. Isso faz parte da interação de célula a célula. Como estão ali compondo uma membrana plasmática, a interação célula-célula depende muito desses tipos de compostos. Aqui só para vocês terem ideia como é que é a estrutura da esfingomielina, que está presente principalmente no sistema nervoso central, da fosfatidilcolina, que já é sistema muscular, tecido muscular. Bom, e uma outra molécula que o pessoal confunde muito e fala que é a mesma coisa de gordura é o colesterol. O colesterol já faz parte de um tipo de gordura que a gente chama de esteroide. Por quê? Porque ele tem que ter, os esteroides são esses que têm esse núcleo esteroidal aqui que a gente costuma falar, que é a base do ciclopentano peridofenantreno. É uma molécula que a gente aprende o nome só para essa disciplina de bioquímica, certo? Mas vocês veem que aqui, ó, tirando essa cabeça polar que é a hidroxila, onde tem um oxigênio, o resto é tudo carbono e hidrogênio. Qual a função do colesterol? Bom, ele participa das membranas, da composição das membranas, mas mais importante que isso, ele é a base dos hormônios.
muitos hormônios esteroidais necessários ao nosso organismo precisam desse arcabouço aqui, ó. Então, testosterona, estradiol, cortisol, todos eles têm essa base aqui, ou seja, eles são oriundos da molécula de colesterol, certo? Bom, isso aqui é a membrana plasmática que eu falei para vocês. A parte externa e a parte interna é água. Aqui a gente tem a cabeça polar dos fosfolipídios. A parte fosfo está aqui, às vezes com açúcar, o que quer que seja. Aqui também costuma ter moléculas, o grupamento fosfato com alguma outra molécula na parte interna. E aqui essa parte amarela vocês veem que são as cadeias hidrofóbicas. Aqui não tem. A água está na parte externa e na parte interna. Aqui não tem água. Bom, as funções, às vezes a gente pensa que as funções é só energética, é só composição das membranas, mas a gente tem função outras. Por exemplo, isso aqui é uma cadeia de reações que acontece a partir do fosfatidil-inositol das membranas, que gera o que a gente costuma falar de produção de é, sinalizadores internos. É, esses compostos aqui, eles passam a informação do que está acontecendo fora da célula para dentro da célula. Por exemplo, podem gerar a liberação de cálcio intracelular no tecido muscular. Quando a gente tem a liberação de cálcio, a gente está informando que o músculo precisa contrair. Então isso aqui é necessário para que aconteça a contração. O músculo não vai contrair se não tiver esse processo aqui acontecendo. E como que a gente contrai o músculo? Bom, os músculos esqueléticos de voluntários a gente manda, mas tem que vir um sinal da nossa cabeça, passar pelo sistema nervoso central e chegar na junção neuromuscular. Ali vai passar a informação para a célula, mas essa informação não entra dentro da célula, então tem que se ligar a moléculas que estão ali fora da membrana e passar a informação para dentro, certo? Esse é o que a gente chama de segundo mensageiro. São moléculas que agem como mensageiros internos da informação que vem de fora. Existem outras moléculas importantes, outras funções importantes, uma delas é agir como anti-inflamatórios e pró-inflamatórios do nosso corpo. O que eu chamo a atenção é o ácido araquidônico, que é um ácido graxo de 20 carbonos poliinsaturados. A gente, na química orgânica, a gente costuma chamar esse carbono de carbono carboxila. Carbono adjacente a ele, que está ligado a ele, é o carbono alfa, beta, gama, e o último carbono a gente costuma chamar de carbono ômega, independente do número, se é 16 ou se é 18, se é o 16º ou se é o 20º, a gente chama ele de carbono ômega. Bom, se a gente contar do final da cadeia para o começo, ó, ômega 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se ali tiver uma dupla ligação, a gente chama isso aqui, a gente classifica esse ácido graxo como ômega 6. O ômega 3, que o pessoal fala tanto hoje em dia, é o carbono ômega 1, 2, 3. A dupla ligação teria que ser aqui, a insaturação. Por que esses compostos são importantes? Bom, o ômega 6, ele gera, o ácido araquidônico é o principal representante, ele é indispensável para formar prostaglandina, que é uma molécula que informa que o nosso organismo tem dor. Tromboxano, que é uma molécula aglomeradora, que faz aglomeração de plaquetas, certo? E leucotrienos, que ativa leucócitos. Então, todos esses três compostos aqui, prostaglandina, tromboxano e leucotrienos, são agentes pró-inflamatórios, oriundos a partir do ácido araquidônico. O ômega 3, o que eles acreditam? Por que ele é tão bom? Porque ele age como um anti-inflamatório natural. Ou seja, ele age sobre essas enzimas. Tem uma enzima aqui que a gente chama de ciclooxigenase, que faz essa ciclização aqui. E quando é ômega 3, essa enzima acaba ficando inativa, ou seja, diminui a produção de prostaglandina, diminui a produção de tromboxano e de leucotrieno, ou seja, diminui o processo inflamatório de uma forma geral.
Esses NSAIDs aqui são anti-inflamatórios não esteroidais, certo? Tipo aspirina, ibuprofeno. Vocês já ouviram falar que o pessoal que sofreu um infarto, ele geralmente é recomendado a tomar uma aspirina ao longo da vida, aspirina infantil? Por quê? Por que tem essa recomendação? Porque a aspirina ela age impedindo a formação de tromboxano, e tromboxano forma o trombo. Então, se você diminuir a quantidade de tromboxano, a chance de você ter a reincidência diminui um pouco. Bom, vocês estão vendo que a gente tem moléculas dos esteroidais que são parecidos com aquele colesterol. Então, a estradiol, testosterona, cortisol, esses aqui já são anti-inflamatórios esteroidais, prednisona e prednisolona. Bom, a gente tem vitaminas. Aqui a gente tem a vitamina D que vem a partir do colesterol. Também é um lipídio, mas a gente nunca vai quebrar a vitamina D para gerar energia, certo? A gente tem a vitamina A, que também vem a partir de lipídios, são moléculas que não se misturam com a água, certo? Então a gente tem o retinal aí, a partir do beta-caroteno. A gente tem vitamina E, vitamina K, varfarina, isso aqui já é um anticoagulante sintético, certo? Plastoquinona, a gente vai ver essa molécula, a hora que a gente viu essa molécula que estudou cadeia de transporte elétrico, ubiquinona. Então a gente tem várias moléculas lipídicas que nem todas elas têm a função de gerar energia para a gente. Na próxima videoaula a gente vai falar dessas moléculas lipídicas e como elas são utilizadas na produção de energia. Então, o objetivo do metabolismo é estudar como o organismo quebra ácido graxo para gerar energia. Mas mesmo o ácido graxo, nem todos eles têm a função de gerar energia. Por exemplo, a gente falou, o ácido araquidônico é um ácido graxo poliinsaturado, mas é um ácido graxo necessário para a formação desses agentes pró-inflamatórios. Bom, nessa questão, a gente costuma dividir os ácidos graxos em saturados, monoinsaturados, poliinsaturados. Esses poliinsaturados podem ser os trans, os ácidos graxos trans, e a gente pode ter o cis. O cis a gente divide em ômega 3 e ômega 6. O que a gente relaciona é que o ômega 3 é saudável e o ômega 6 ele é prejudicial, ele aumenta a incidência de problemas circulatórios no nosso organismo. O ômega 3 diminui, certo? Aqui a gente tem as estruturas, esses três aqui, ó, ácido linoleico, ácido eicosapentaenoico e ácido docosahexaenoico, são os três ômegas que a gente não consegue sintetizar. São ômega 3 e ômega 6, esse aqui é o ômega 3, ó, esses dois aqui são os ômegas 3. E esse aqui é o ômega 6 que a gente não consegue produzir porque a gente não consegue colocar no ácido graxo essa insaturação lá longe da carboxila. Então isso aqui, a origem disso aqui acaba sendo os peixes, né? Porque não é porque os peixes produzem, eles também não produzem, mas eles comem muito fitoplâncton e as algas tendem a aumentar, a produzir esses ômega 6 e ômega 3. Lembrando que o ômega 3 é melhor que o ômega 6 de uma forma geral. Bom, aqui a gente tem uma relação, o melhor que eles falam em termos da saúde é essa relação ômega 3, ômega 6. Aliás, a razão aqui, ômega 6, para a quantidade de ômega 3 ser o menor possível, ou seja, a gente tem que ter muito ômega 3 e pouco ômega 6. Então, olha só, óleo de girassol é caro pra caramba, mas só tem ômega 6. Óleo de soja tem mais ômega 3 do que o óleo de girassol. Desses óleos assim, o óleo de canola talvez seja melhor. Porque a razão ômega 3, ômega 6, ômega 3 dele quer dizer o quê? Que ele tem 2 ômega 6 para cada um ômega 3. Então isso aqui a razão é menor. Certo? O melhor na verdade é esse aqui, ó. Tem basicamente só ômega 3. Óleo de semente de uma planta que chama flax.
mas isso não é muito comercial. Dos óleos que a gente tem no comércio, o de canola talvez seja o mais saudável em termos de evitar problema de trombose e de arteriosclerose, certo? Bom, essa aula é rapidinha, como eu falei para vocês, essa videoaula era só para a gente ter uma ideia das estruturas desses lipídios e na próxima a gente vê como que a gente vai transformar ácidos graxos em energia dentro da célula, ok?